pessoal, hoje dando continuidade com as aulas, finalmente vou conseguir fazer uma gravação aqui na Escola Sattva, que desde que a gente entrou na quarentena foi quase impossível fazer alguma gravação aqui. Talvez eu tenha feito algumas microgravações, mas uma aula inteira não. Então vamos aproveitar, né? Bom, então vamos lá? Eu vou pedir para vocês pegarem uma almofadinha, colocarem atrás, coloquem os isquios sobre ela, assim erguem um pouquinho o quadril, deixem os joelhos caírem lateralmente em direção do solo, Samanasana. Relembrando que quem tem dificuldade de ficar nessa posição, pode até colocar os pés embaixo e ficar aqui. É que essa posição acaba não condicionando a musculatura das costas, que é o que a gente quer trabalhar. Então vamos lá. Coluna reta. Rotaciona os ombros para trás. Feche um pouquinho os olhos. Eu vou fazer aquele pedido para vocês resgatarem a sensação do final da última prática que vocês fizeram. Relembrando que é aquela sensação do corpo e o mais importante, como que estava a agitação da cabeça naquele momento. Lembrem que a gente casa essas duas informações. Quanto mais claro for esse resgate, mais rápido a gente aclimata o corpo e a mente para a prática do yoga. Respiração sempre nasal, ênfase na expiração prolongada. Lembrando de afunilar um pouco a saída do ar, assim a gente cria uma vibração na caixa torácica, vai estimulando o nervo vago, tirando a adrenalina de circulação. Pode abrir os olhos, cruza os dedos das mãos, estende os cotovelos, queixo no tórax, recolhe bem o abdômen, espreme o ar para fora. Eleva os braços, acompanha com o olhar, enche a caixa torácica. A gente está trabalhando com Puraka e Reshaka, tá? Inspiração e expiração. Mais uma vez, desce soltando o ar, queixo no tórax, abdômen bem recolhido, espremendo o ar para fora. Pode fazer ruído. Inspira, alinha a coluna, eleva as mãos, acompanha com o olhar, sente a cervical trabalhando sem exagero. Libera as mãos, deixa elas caírem lateralmente, olhar para frente. Sincroniza agora o final da soltura do ar, eu estou soltando o ar, com o toque da mão direita no solo. Toquei, desliza lateralmente, lateroflexão, abre bem a caixa torácica. Sente o afastamento das costelas, né, esse ganho de milímetros. Segura um pouquinho o ar, pulmão cheio. Retorna, deixa as mãos já na altura dos ombros, solta todo o ar. Inspira, cruza os dedos das mãos de novo, estende os cotovelos, olha lá para cima, estende a coluna, pulmão bem cheio. Libera as mãos de novo, vai soltando o ar, sincroniza com o final da soltura do ar com o toque da mão no solo. Inspira, lateroflexão de novo, ou Upavishta Nitambasana, que é uma curva do corpo sentado. A mesma ideia, tá? Sente as costelas, sente a abertura, sem exagero. Pulmão cheio, segura. Se ficar mais fácil, fecha um pouquinho os olhos, sente o batimento cardíaco. Qualquer desconforto no início da aceleração, retorna. Voltando. Relaxa as mãos, deixa elas caírem lateralmente. Ótimo. Solta um pouquinho o corpo. Deixa as mãos soltas, tenta criar uma rotação próximo do quadril. Esse é mais difícil porque o quadril está estático, mas o acionamento muscular é o mesmo. Lembram do Haskinasana lá em pé? É a mesma coisa. Lógico, só que na posição sentada. Vai relaxando. Junta as mãos em Anjali Hasta Mudra na frente do tórax. Estende a coluna. Lembrem daquela linha de força puxando a coluna, criando uma sensação como se tivesse um espaço entre as vértebras. Rotaciona os ombros para trás. Agora, com a musculatura abdominal, começa a criar uma torção, Vakrasana, uma postura de torção. Vakra é torção. Tentem sentir bem esse giro, né, a torção da coluna, partindo lá da lombar e vindo até a cervical. Por isso da ideia de projetar o olhar para trás. Abdômen bem ativo, bem recolhido.
retornem para o centro. Lembrem que a gente utiliza essa posição do Anjali Hasta Mudra, essa posição de mãos, para criar uma leve pressão e ao mesmo tempo que rotaciona os ombros para trás, encaixar o corpo. Ou seja, as escápulas elas estão pressionando lá atrás. Recolhe o abdômen, troca o lado. É isso daí. Retorna para o centro. Relaxa. Volta com as mãos sobre os joelhos. Solta todo o ar. Tomba o corpo um pouquinho para frente. Relaxa a musculatura. Começa a retornar a postura. Inspira. Banda, trabalhar um pouquinho com contrações em locais específicos. Sobe o assoalho pélvico. Pessoal, só relembrando, a gente já está fazendo isso nas últimas aulas. Né? Para quem está fazendo, está no início, que ainda não lembra, contração do esfíncter anal e da uretra. E o canal interno, a gente vai acionar a musculatura abdominal e subir o assoalho pélvico. Então tem uma compressão lá embaixo, junto com essas puxadas do canal interno. E segura. A gente até brinca, é como se a gente tivesse com uma vontade muito forte de ir no banheiro, fazer o número 1 e o número 2 e não pudesse. Então tem uma contração e esse aperto. Sente o assoalho pélvico levantar. Vocês vão ter uma sensação que parece que ganha pelo menos 1 centímetro de altura. Sustenta. Relaxa. E mais uma vez, solta todo o ar, deixa a musculatura do tronco entrar em colapso, tomba um pouquinho para frente, relaxa total. Arqueia um pouquinho as costas. Volta, inspirando, realinha, rotaciona os ombros para trás. Sente a caixa torácica reassumindo aquela posição cheia. Aciona o Mula Bandha, então de novo, sobe o assoalho pélvico, segura. Respiração está normalizada. O importante agora é vocês prestarem bastante atenção no grau de contração lá embaixo. Se vocês perceberem que a contração está caindo, aciona de novo. A ideia é a gente manter contraído. Não precisa ficar muito tempo, mas tentem sentir o acionamento da musculatura. Né? A gente está trabalhando com essa musculatura mais interna, não é tão superficial. Relaxa. Trabalha mais uma vez. Solta todo o ar, arqueia. Retorna devagar. Vai realinhando a coluna. Aí de novo. Esfíncter anal e da uretra pressionados. Sobe o canal, levanta o assoalho pélvico. Segura. Respiração normalizada. Pro pessoal, essa semana perguntaram para mim se esse tipo de exercício vai dar... fortalece o abdômen. Sim, ele vai fortalecer o abdômen, só que na verdade é a musculatura interna. A gente está trabalhando com uma musculatura que não é tão superficial. Então, vocês não vão ficar com um abdômen de tanquinho, né, com aquelas divisões, mas ele está trabalhando exatamente com essa musculatura mais interna, que vai auxiliar bastante, especialmente quem tem problema urinário, incontinência urinária, ou quem já fez algum tipo de cirurgia. As mulheres que fizeram parto estão voltando agora. Então, assim, esse tipo de exercício ele está exatamente fortalecendo toda essa musculatura. Relaxa. Muito bom. Vamos tirar a almofadinha de trás. Juntar os pés. Usem os braços para puxar, Bhadrasana, né? Postura virtuosa. Aciona a musculatura, libera os joelhos. Lembrem que a posição dos braços aqui, eu estou aproveitando e estou usando a musculatura do braço para criar uma extensão, uma força, como se estivesse puxando o externo para frente e para cima. Musculatura das pernas, aqui eu estou relaxado, eu aciono a musculatura, rompo o limite de tensão e relaxo. Rompe, relaxa. Esse é o balançar. Rajasvadrasana, que é a postura, né, a posição em movimento. Libera, vai decaindo, relaxa, mantenha o tórax bem estendido para frente. Agora aciona toda a musculatura, empurra os joelhos e mantém. Cresce a coluna, rotaciona os ombros, expande a caixa torácica, traciona bem, empurra a cabeça um pouquinho para trás para acertar a cervical também. É uma posição reta, né? A coluna está mais ereta do que o habitual e essa seria a ideia.
É como se a gente quisesse manter essa posição por mais tempo. Agora vai liberando os braços, volta em Anjali-Hasta Mudra, só que não solta a musculatura das costas. Tentem manter a posição o mais próximo possível da que estava quando vocês estavam tracionando com o braço. Vocês vão sentir um esforço enorme das costas, provavelmente, mas essa é a ideia. A gente está fortalecendo aquela musculatura. Segura, segura, segura. Não o ar. A musculatura tensa, né? Sob contração. Relaxa. Mantenha o pé esquerdo próximo do corpo. Joelho direito está flexionado, próximo do tórax. Segura a ponta dos cotovelos. Eu vou mudar a posição para ficar mais claro. Contrai a perna, né? Traz a perna próxima da caixa torácica. Eu estou liberando o lado esquerdo do corpo. Então, Idasana. Lembrando que Ida, Pingala e Sushumna são os três nadis, né? Os três canais energéticos principais que a gente trabalha. É o da coluna, no centro, e um de cada lado. Esse a gente está liberando do lado esquerdo. Então ele está pegando exatamente o lado esquerdo. Eu vou voltar a ficar de frente, assim fica mais claro. O mesmo pedido, a gente começou o exercício de contração anterior, subindo, né, o assoalho pélvico. Eu vou pedir o mesmo exercício agora. Solta todo o ar, pode até relaxar a musculatura, que é um pouquinho para frente. Retorna a posição, rotaciona os ombros para trás, tenta aumentar a compressão da perna direita sobre o tronco, recolhe o abdômen e vai lá. Esfíncter anal e da uretra, pressiona, sobe o assoalho pélvico e mantém. O que eu vou pedir hoje para vocês, além da posição com a contração, com esse banda, com o mula banda acionado, o assoalho pélvico levantado, eu vou pedir para vocês manterem a atenção na base da coluna. Eu quero que vocês tentem resgatar uma sensação como se tivesse alguma coisa aquecida, né? Um calor subindo pela base da coluna e tentando ascender até transpassar a cabeça. O Mula Bandha ele dá um bom auxílio nesse processo de estímulo energético. Relaxa, relaxa o Mula Bandha, solta a musculatura, inverte o lado. Então, de novo, estou pressionando agora a perna esquerda, estou segurando a pontinha dos cotovelos para ajudar a comprimir. Eu estou com o lado direito do corpo liberado, que vai trabalhar exatamente com a NADI, né, que seria o mesmo referencial. Se fosse japonês, ia falar o meridiano, né, esse canal energético do lado direito. Então, começa com a posição, alinha a coluna, rotaciona os ombros para trás, sente a compressão obstruindo o lado esquerdo e liberando o lado direito. Aí vamos lá, solta todo o corpo, tomba um pouquinho para frente. Começa a realinhar e aciona o Mula Bandha, sobe o assoalho pélvico. Lembrem de manter a respiração dentro do possível normalizada. Atenção na base da coluna. Coloquem o maior foco possível naquela região. Essa sensação de alguma coisa ascendendo pela coluna, ela é um pouco complicada no início. Relaxa. Então, para ficar um pouco menos abstrato, vocês podem tentar resgatar a sensação de alguma coisa quente na região. Então, por exemplo, quando vocês forem tomar um banho quente, inclinem o corpo um pouquinho para frente e deixem a água cair bem aquecida nessa região da lombar e guardem a sensação. Aí fica mais fácil, vocês podem resgatar exatamente ela nesses, digamos, movimentos energéticos de desobstrução. Vamos juntar ambos os joelhos, a mesma ideia, pressiona contra o tronco, vou mudar a posição para ficar visível lateralmente, mas é a mesma ideia, tá? Então coluna reta e eu estou pressionando as pernas contra o tronco. Estou obstruindo o lado direito e esquerdo e liberando o centro. Então agora a gente está pegando a nadi principal, que é a que passa dentro da coluna, né? Sushumna. De novo, relaxa, realinha a coluna, rotaciona os ombros para trás, aumenta a pressão da perna contra o corpo, aciona o Mula Bandha, sobe o assoalho pélvico, segura, coloca a atenção lá nas costas e de novo aquele resgate de um calor sendo registrado na região da lombar de forma ascendente. Muito bom. Relaxa.
Estende ambos os joelhos. Arruma bem a coluna. Purnasana, né, uma postura tradicional. Rotaciona os ombros, sustenta. Eleva os braços, projeta lá na frente. Quem consegue, segura os próprios pés. Paschimottanasana. Né? A gente está estendendo toda essa região posterior do corpo, né? Pega toda a parte posterior das pernas, das costas. Tanto que é por isso da ideia de Paschima. Paschima é oeste. Então seria uma referência a um ponto cardial corporal. A gente está pegando exatamente a parte do pôr do sol. Ou seja, toda a parte do pôr do sol corporal, parte das costas. Paschima. Uttana é sob tracionamento. Então a ideia é de estender toda essa musculatura posterior. Relaxa total, retorna, flexiona o joelho esquerdo, passa o pé para o lado oposto do joelho, eu estou encostando no chão, né, do joelho que está estendido. Vou usar a perna que está no solo estendida, com o joelho estendido, como referência. Então estende, perna direita, estende o braço direito. Braço esquerdo, vou apoiar no chão, próximo da base da coluna, atrás. Vou passar o cotovelo do braço de cima por um lado do joelho que está acima e vou estender o corpo e olhar para trás. Matsyendrasana. Respira, recolhe bem o abdômen, cria a torção. Relaxa, retorna. Para não dar as costas, eu vou mudar só minha posição. Vocês desmanchem e inverte o lado. Ou seja, agora mantenham o joelho esquerdo estendido, flexiona o joelho direito, traz próximo do corpo, levanta o pé, passa para o lado oposto, no solo. Quem tiver muita dificuldade em manter o pé no solo, próximo na lateral do joelho, pode fazer com ele mais baixo, não tem tanto problema. Então vamos lá. Perna de referência esquerda que está estendida, então braço esquerdo estende. Mão oposta no solo, pressionando, passa o cotovelo, né, do lado do joelho que está em cima e rotaciona olhando para trás. E segura, Matsyendrasana. Matsyendra, se não me falha a memória, ele é um personagem histórico. Ele é o criador de uma linha filosófica na Índia. Se não me falha a memória, ele é da escola... Agora me fugiu o nome. Mas depois eu coloco na edição o nome da escola filosófica dele. Ele seria o criador dessa escola. Acho que é Kala, mas eu vou confirmar. Retornem. Desmanche a posição. Flexiona ambos os joelhos, passem sobre eles. A gente vai para uma posição de 4 apoios. Joelhos separados na largura do quadril, as mãos separadas na largura dos ombros, sustenta um pouquinho a posição, peso distribuído no centro da mão para os dedos, dorso dos pés no solo, arqueia a coluna, Marjoriasana, ou postura do gato, solta todo o ar, espreme o ar para fora. Afunda o abdômen e joga o olhar lá para cima. Pessoal, aproveitem, quem já está acostumado a fazer esse trabalho, que normalmente eu dou toda a aula, podem fazer repetição. Expira arqueando, inspira, jogando a cabeça lá para o alto, olhar para o teto. Puraka e Reshaka, não tem contenção, tá? A gente não vai trabalhar nem com a contenção cheia, nem com a vazia. Então, Kumbhaka e Shunyaka não entra nesse processo respiratório. Aproveitem, trabalhem o Drishti, que é aquele foco. A gente vai colocar o olhar, quando estiver olhando para o teto, bem no centro, entre as sobrancelhas. Então fica um pouquinho vesgo. Essa seria aquela posição que ninguém quer bater foto. Então vamos lá, fundo abdômen, Drishti, foco no centro da testa, relaxa a musculatura ocular, solta o ar devagar. Mais uma última vez, fundo abdômen, realinha, Drishti, foco no entre as sobrancelhas,
relaxa a musculatura ocular, ótimo. Senta sobre os tornozelos, estende os braços para frente, Hansasana, na postura do cisne, e relaxa um pouquinho. Mantenha os glúteos sentados, né, próximos dos calcanhares, começa a retornar a coluna. Vajrasana, né, essa postura sentada ao estilo oriental. Pessoal, eu já vou fazer na verdade, uma compensação do Drishti. Como a gente está trabalhando, né, quem trabalhou, a gente acionou a musculatura ocular, o problema desse trabalho de ficar um pouco vesgo, jogando o foco para o centro e voltando, ele tem uma tendência a deixar um pouco míope. Então, quem tem miopia tem uma tendência de piorar um pouquinho. Quem não tem vai ter uma tendência de ter. Então, o que a gente faz? A gente faz a compensação desse fortalecimento trabalhando com foco e desfoco. Então, o que eu vou pedir para vocês? Levantem o braço direito, coloquem o polegar na frente do olhar, né? Deem o foco nele. Então, foco bem forte nele. Tentem olhar o máximo de detalhe possível. O pedido agora é para vocês tirarem um pouquinho o óculos. Né? O ideal seria fazer esse trabalho sem óculos. A aula de yoga, se possível, sem óculos. Agora mudem o foco e deem o foco lá no fundo, atrás. Se tiver uma parede, dá o foco na parede. Volta o foco no dedão, parede. Dedão, parede. Dedão, parede. Vamos repetindo isso algumas vezes. Lembra que a gente está fortalecendo a musculatura ocular, no caso, fazendo uma compensação do Drishti. Ótimo, relaxa. Vou pedir para vocês agora, ainda mantendo a posição de Vajrasana, inclinarem o corpo um pouquinho para um lado para o outro, ou seja, eu estou rolando o peso, soltando um pouco os ligamentos colaterais do joelho. Eu acabo sendo bem repetitivo nesse tipo de movimento, nessa posição, exatamente porque assim, ela é muito propícia à soltura desses ligamentos. Se a gente fica travado aqui, esses ligamentos acabam ficando bem encurtados. Então, às vezes, muito daquele desgaste que a gente tem para manutenção dessa posição vem por conta dessa falta de flexibilidade. Lógico, ligamento não vai criar um grande alongamento dele, a gente está fazendo uma soltura. Então, assim, eles estão só ficando preparados para fazer um trabalho, às vezes, um pouco mais avançado, que exija mais flexibilidade. Agora, as duas mãos em Anjali Hasta Mudra de novo, inclina o corpo para trás, recolhe o abdômen, tirem ambos os joelhos do solo e equilibra. Quem tem dificuldade, lembra que pode deixar as mãos no chão, tirando um joelho de cada vez. Segura, controla a musculatura. Ah, mas está muito fácil. Tentem acionar o Mula Bandha de novo, sobe o assoalho pélvico. Essa posição é uma das mais difíceis. Como a gente já tem uma contração abdominal, conseguir controlar essa musculatura interna a ponto de manter ativo a subida do assoalho pélvico é bem difícil. Então experimentem. Volta devagar, de novo relaxa, coloca as mãos no chão, arruma os pés atrás em ponta, tire os joelhos do chão, sustenta um pouco a posição, uma das mãos sobre o joelho. Quem já sente confiança, não pode ter nada atrás, que a gente vai ter que treinar um pouquinho de equilíbrio. Se tiver uma parede atrás, vem um pouquinho mais para frente. Cogita cair de glúteo no chão. Então não pode ter nada que vocês possam bater a cabeça. Libera a outra mão, começa a alinhar o corpo. Vai Uttikasana. Lembrando que vai o evento, o Uttika é agachado. Tem um nome bonito essa posição. Vai usando os cotovelos como régua, estende. Ótimo. Afasta os joelhos, coloca as mãos no centro. Vou ficar de frente só para visualizar. Afasta um pouquinho os pés, acomodem os calcanhares no chão, quem consegue. Vou ficar de lado para visualizar mais uma vez. Então eu estou aqui com os calcanhares levantados, eu vou tentar acomodá-los no chão. Relembrando de novo que a ideia desse trabalho é soltar extensor e flexor do quadril. Então, quem tem um pouquinho de encurtamento,
Encurtamento às vezes é normal, quer dizer, não tem essa flexibilidade. Vai ter uma tendência de, ao tentar aproximar o calcanhar, começar a desequilibrar e cair. Então, por isso da ideia que é o quadril que está trabalhando. Eu estou indo com o tronco para frente, mas o meu quadril está se acomodando. Ele é o balanço do quadril. Quem não consegue, mantém na ponta do pé, mas dá essa tendência dos calcanhares se aproximarem do solo. Braço direito, empurra o joelho direito um pouquinho para fora, cola a mão no chão, cria uma linha de força, saindo da palma da mão, atravessando o antebraço, braço, tórax, atravessa o outro braço, joga para a ponta dos dedos e uma torção, acompanha com o olhar, torce, olha para trás. Vakra Uttikasana. Lembram do termo de Vakra, de torção? Aqui eu estou somando ele com o Uttika, que é agachado. Tentem sentir bem literalmente esse giro do corpo, a torção, partindo da lombar até a cervical. Volta devagar. Centraliza, relaxa um pouco o tronco. Né? Sente o trabalho de flexibilização aí do quadril, né? Do extensor, do flexor. Calça o joelho esquerdo, palma firme no chão, linha de força subindo, transpassando até a ponta dos dedos da mão oposta, cria torção, Vakra Uttikasana. De novo, uma torção na posição agachada. Retorna devagar. Fazer um trabalho de força clássico. Vou aproveitar a posição agachada, vou pedir para vocês irem com a mão um pouquinho para frente, com ambas, levanta o corpo, vem andando um pouquinho para frente, tentem deixar as mãos separadas na largura dos ombros e encostem os joelhos na musculatura do tríceps, ou seja, atrás dos braços. Segura um pouquinho, tira o pé esquerdo do solo, sustenta. Isso é um trabalho de fortalecimento da musculatura dos braços, é um Kakasana. Segura, 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 segura. Inverte o lado. Segura, 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 segura. A gente vai repetir mais uma vez de cada lado. Agora, quem já quer arriscar, tira um e com calma tira o outro. Mantenha a posição de Kakasana clássica, a postura do corpo. Quem tem dificuldade, trabalha unilateral. Retorna. Relaxa de novo, Uttikasana, solta bem. Estende ambos os joelhos, deixa as mãos próximas do chão, Padahastasana. Tórax indo em direção dos joelhos. Relaxa. Flexiona os joelhos, vem desenrolando a coluna. Realinha. Lombar, cervical, todo o corpo bem alinhado. Junta as mãos na frente do tórax, os pés juntos, os joelhos estendidos. Padasana. Segura um pouquinho. Trabalhar um pouquinho mais avançado. Utthita Padasana. Tirem o calcanhar de trás do chão. Né? Levanta o calcanhar. Equilibra na ponta do pé. Segura. Ótimo, relaxa, volta com os calcanhares no chão. Afastem bem os pés. Cria uma posição de equilíbrio com os joelhos estendidos aqui no início. Vou pedir para vocês tombarem o corpo para frente com os braços estendidos. No caso, eu vou mudar a posição para ficar mais claro, mas basicamente o que a gente vai fazer é isso daqui. Vou mudar minha posição. Tentem empurrar o quadril um pouquinho para trás para ajudar e sustenta. Eu tenho dificuldade em manter essa posição. Coloca uma das mãos no chão e sustenta. Só lembre que se eu colocar a mão direita, eu vou segurar um pouquinho, depois eu inverto. Sintam bem a musculatura das costas, as escápulas. Segura, 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 segura. Relaxa. Tomba a cabeça em direção ao solo. Marra Trikonasana. Olha por baixo, relaxa. Caminha com as mãos para o lado direito. Quem consegue, ambas as mãos sobre o pé. Externo indo em direção do joelho e relaxa. Quem tem dificuldade, mantém uma das mãos aqui no centro, que aí ela mantém como se fosse um tripé.
Solta o ar, relaxa. Volta para o centro e inverte o lado. A respiração abdominal vai ficar um pouco mais restrita, então caprichem na respiração torácica e subclavicular. Ótimo. Centraliza. Com calma, afasta um pouco mais os pés, coloquem as mãos por trás e vai descendo devagar. Quem tem dificuldade com isso, ou o chão é muito duro, com perigo de bater o cóccix, simplesmente desmancha a posição. Segura um pouquinho, coluna reta. Ótimo. Flexiona o joelho direito, gruda a sola do pé na coxa, na parte interna da coxa. Segura um pouquinho. Hoje, como a ênfase ainda é torção do corpo, eu vou pedir mais uma torção. Então, saindo dessa posição, arruma a coluna, empurra o joelho que está flexionado em direção do solo, alinha bem, estou com o joelho direito estendido, então vou usar ele como referência. Joelho direito, braço direito. A mão direita segura o joelho flexionado. A mão oposta vai no solo, cresce a coluna, recolhe o abdômen e olha para trás. É de novo uma posição de torção, uma vagrasana. Respira. Lembrem que todo o esforço está partindo da musculatura abdominal. Não usem a mão o braço que está apoiado no joelho para forçar. Vocês podem usar ele para ajudar a manter a posição, mas a torção é feita com a musculatura abdominal. Retorna para o centro. Inverte o lado. Então agora estende o joelho esquerdo. Mantenha o direito grudado. Eu vou mudar minha posição para continuar de frente para vocês olhando na torção. Vocês simplesmente vão inverter. Então, de novo, minha referência é o joelho direito que está estendido, então braço direito. Mão direita sobre o joelho flexionado. Mão oposta, base da coluna, próximo da base da coluna, cresce como se estivesse criando aquele espaço nas vértebras. E de novo, recolhe o abdômen e cria a torção. A mão sobre o joelho ajuda a manutenção. Não puxem. Vagrasana. Muito bom. Relaxa. Volta para o centro. Estende ambos os joelhos. Relaxa. Deitem em decúbito dorsal de costas. Afasta um pouquinho os pés. Deixem as mãos afastadas dos quadris, palmas para cima. Feche um pouquinho os olhos. Eu vou mudar minha posição para poder continuar guiando. Vocês continuam deitados, tá? Com os olhos fechados. Relembrando que a gente está trabalhando com o conceito de pratyahara, então é abstração sensorial. Utilizem esse último asana, o shavasana, como auxiliar nesse processo de desligamento sensorial. Coloquem atenção na musculatura torácica. Tá? Então, ao mesmo tempo que vocês estão se aprofundando naquele estado de pré-sono, que a mente está ativa, mas o corpo está começando a ter o desligamento sensorial, eu vou pedir para vocês tentarem manter a atenção exatamente na respiração. Eu quero tentar perceber a pulsação no tórax. Então, quem conseguir soltar bem o corpo, vai começar a ter uma percepção melhor dessa pulsação. Esse pulso, normalmente, vocês sentem nas extremidades do corpo nessa posição. Conforme a musculatura vai soltando e as veias e artérias vão tirando um pouquinho aquela compressão da musculatura sobre elas vão dilatar, o sangue vai chegar com mais facilidade nas extremidades, então um aquecimento ou pulsação em sola dos pés, palma das mãos é normal. Então relaxem o máximo possível para começar a ter essa sensação. A mesma sensação de pulsação que a gente tem na extremidade, ela também está ocorrendo, essa pulsação no tórax, que é o batimento cardíaco, que é ele, na verdade, que está dando ele seria o ponto central. É dele que surge a pulsação que percorre o corpo e bate nas extremidades.
A minha ideia agora é que vocês, mantendo a atenção no tórax, comecem a perceber isso, que o tórax vibra, né, ele pulsa, e essa pulsação percorre o corpo alcançando as extremidades. Esse seria o objetivo do exercício. Então a ideia principal do exercício, abstração sensorial, no caso, um relaxamento completo do corpo, a ponto da percepção de vocês, a pulsação acontecendo no corpo seja mais palpável. Quem não perceber nada, não tem problema, continuem só o processo de relaxamento, que com o tempo isso vai aparecendo, não adianta forçar. Esse não é um tipo de coisa, não é para imaginar a pulsação, é para vocês sentirem. Todo mundo tem a pulsação porque o coração está batendo. É que a gente normalmente, no dia a dia, não presta atenção nisso. E é difícil perceber com o corpo tenso, em pé. Deitado é mais fácil. Uma boa sugestão é quem tem dificuldade, experimenta fazer um pouco desse exercício no final do dia, quando vocês deitam. Então, a partir do ponto que vocês dão a ordem de desligamento, falar, acabei o meu dia, e começa a desligar, e o corpo começa a afundar no colchão, naquele pré-dormir, que a mente ainda está ativa e no controle, comecem a prestar atenção. Às vezes, naquele momento, vocês vão ter uma percepção melhor dessa pulsação. O importante é não deixar a mente apagar. Vocês não podem entrar num estado de sono mental. Ela tem que estar ativa. Isso é prerrogativa para esse exercício. Ótimo. Agora, a gente vai trabalhar exatamente com o processo oposto. Eu quero que vocês resgatem a sensação do acordar. Então façam uma respiração energizando o corpo e se preparando para levantar da cama. Ou seja, a gente tem várias atividades depois disso. O corpo está já revitalizado e está se preparando para as atividades. Carrega. Comecem a movimentação suave na ponta dos dedos dos pés, das mãos. Vão transferindo esse movimento para articulações, então punho, cotovelo, tornozelo, joelho. Agora entra a parte que eu não tenho um outro termo para isso. É um espreguiçamento que eu chamo de espreguiçamento consciente. A ideia é vocês perceberem o que o corpo está pedindo e de forma consciente auxiliar no processo. Então, se perceberem que hoje o corpo está pedindo uma torção lateral, bocejar, levantar o braço e estender, torcer, auxiliem nesse processo. Quando vocês terminarem esse processo de espreguiçamento, vocês vão perceber que o corpo vai dar um sinal assim, que bom, agora eu estou relaxado. Ele vai querer voltar à inatividade, ele não vai mais querer se espreguiçar. Nesse momento, retomem o controle da musculatura, tomba o corpo para o lado direito numa posição fetal e com a ajuda das mãos vão retornando devagar. Vocês já revitalizaram o corpo, então a ideia é eu estou sentando no colchão, estou me preparando para levantar. Podem pegar uma almofadinha de novo, coloca os isquios sobre ela, assim eleva um pouco o quadril. A mesma posição do início da aula, Samanasana ou Sukhasana, dependendo do alongamento de vocês. Ativem a musculatura das costas, rotacionem os ombros para trás, fechem um pouquinho os olhos, registrem sensação do corpo e como que está a agitação da cabeça. Hoje a gente não fez nenhum trabalho meditativo, então aquele trabalho de localizar os núcleos de pensamento, né? Quais são os focos, o que está passando na mente, a gente não está trabalhando. Esse processo a gente vai fazer um outro dia. Hoje a gente trabalhou só com o processo de relaxamento. Tá, e um processo, vou dizer, uma preparação de meditação com essa atenção na parte interna do corpo, na pulsação. Pode abrir os olhos, junta as mãos na frente do corpo. Aí, Namastê, Ojaya. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.